Olá, irmãos, a paz, aqui é o pastor Alexandre Pilar, passando aqui com mais um Carta Exposta, um tempo de fundamentação e edificação à luz da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que será um tempo abençoador na sua vida. Dessa vez vamos falar sobre algo muito importante na vida da igreja: profecia, profetizar e profeta. O que é isso? Qual é a diferença entre um e outro? Vamos bater um papo sobre isso de uma forma simples e direcionada por Deus. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana. Vamos juntos, Deus abençoe. Profecia, irmãos. Qual é o propósito de uma palavra profética? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que toda profecia serve para edificação, consolação e exortação. Consolar, porque através de uma palavra profética nós podemos renovar a fé de muitos irmãos, fortalecer na caminhada, fortalecer o coração, às vezes desmotivado, cansado, ferido por alguma coisa da vida. Então a palavra profética, o que ela faz? Ela consola esse coração. A palavra profética também exorta, corrige, traz um novo direcionamento, ajustes na vida de cada um de nós. Quantos de nós, irmãos, dentro dos nossos pensamentos, da nossa caminhada, muitas das vezes somos visitados por enganos e a palavra profética vem exatamente fazendo um ajuste no caminho, nos trazendo para o lugar de onde nós não podemos sair, na direção de Deus, no chamado de Deus, no propósito de Deus para cada um de nós. A palavra profética vem edificar. O que é edificar? Eu queria destacar um pouco esse ponto. Edificar é construir. Nós podemos construir as coisas dentro da nossa boa vontade, da nossa força, da nossa boa intenção. Mas quando eu entendo que uma palavra profética, ela nos edifica, isso fala de uma construção debaixo da direção do Senhor, debaixo da instrução e do desenho de Deus, não só em nossas vidas, como no operar de Deus em nossas vidas. Irmãos, muitas pessoas fazem muitas coisas boas para Deus, mas quando nós nos movemos debaixo de uma palavra profética, debaixo de um desenho correto, debaixo de um alinhamento com os céus, nós não apenas fazemos coisas boas para Deus, mas nós fazemos coisas boas com Deus. Então a frutificação de uma obra edificada por Deus, através de nossas vidas, ela tem uma outra dimensão. Então compreender esse princípio de uma palavra profética é fundamental. Vamos falar um pouquinho também sobre profetizar. Quem pode profetizar, quem não deve, quem não pode profetizar. Muitas igrejas, e em muitas igrejas, as pessoas confundem muito sobre o que é um profeta e o que é alguém profetizando. Profetizar não é a particularidade de um profeta, mas é um mandamento de Deus para todo homem nascido de novo. A palavra de Deus vai dizer que todos nós devemos profetizar. Então vamos lá, olha que texto lindo de Atos 2,17. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, mediante a fé, nós profetizamos, nós declaramos vida onde há morte, paz onde há guerra, nós profetizamos saúde onde a enfermidade está imperando. O poder da palavra profética é uma interferência divina sobre situações da vida. Nós devemos profetizar, nós devemos abrir nossas bocas para declarar acerca das coisas que o Senhor nos fala e as realidades que Deus nos mostra. Nós não podemos andar por esse mundo como servos de Deus, aceitando o caos, aceitando a violência, a destruição. Nós precisamos ser bocas proféticas da parte de Deus para promover interferências sobre o caos desse mundo. Então todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus como promessa, serão cheios do Espírito e profetizarão. E profetas, irmãos, será que existem profetas? Será que ainda existe uma voz profética? Será que isso é bíblico? Efésios 4, versículo 11 diz que o Senhor deu à igreja pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas. Ou seja, o ministério profético é um dos 5 ministérios dados por Cristo à igreja. E eu queria separar 2 textos muito interessantes, que eu acho que é muito pontual na vida de alguém que realmente tem um ministério profético. Primeiro a gente precisa ler aqui Provérbios 29,
versículo 18, olha a importância. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha que coisa interessante. Olha a palavra profética, como ela tem o poder de direcionar e manter a igreja conectada com os céus. E olha o que diz Amós capítulo 3, lá no versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Ao longo de toda a história bíblica, nós vamos ver os profetas guardando a profecia do Senhor, trazendo a realidade dos céus à terra, o direcionamento de Deus para o seu povo, como falamos antes, funcionando com edificação, consolação, exortação, mas acima de tudo, sendo instrumentos da boca de Deus, oráculos de Deus para direcionar o povo de Israel e a igreja do Senhor em direção ao plano e o propósito do Senhor. A Bíblia fala que um profeta de ofício é quem Deus revela os céus, revela os seus tempos, as estações e as direções para cada fase da caminhada. Eu acho tão bonito o ministério profético, acho tão importante, mas reconheço que também é muito difícil e desafiador. Esses dias eu ouvi um profeta de ofício falar algo muito interessante. As pessoas erram sempre na bipolaridade da relação com o ministério profético. Às vezes elas valorizam demais e às vezes valorizam de menos. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso. Nós precisamos entender o valor de um ministério profético dentro de um ponto de igualdade. Um profeta não ocupa diante de Deus e diante da igreja um lugar acima ou abaixo de um pastor, de um evangelista, de um mestre. Na verdade, os 5 ministérios eles se completam tendo em vista a edificação dos santos. Então, de alguma maneira, eu espero que essa carta exposta possa ter edificado a sua vida para a honra e glória do Senhor e você possa lidar muito bem com a profecia, seja livre para profetizar segundo aquilo que o Senhor coloca no seu coração, com toda a responsabilidade, não falando o que está na sua mente, mas sim aquilo que o Senhor colocar no seu coração mediante a fé, e que você possa entender que profetas têm o seu valor. Uma palavra profética ajuda e direciona a igreja no caminho, na direção certa do Senhor, e que o Senhor é um Deus que revela os seus segredos aos seus servos profetas. Isso é uma verdade espiritual e eu espero que ele edifique a sua vida em nome de Jesus. Amém.